Olá, querido irmão, querida irmã, bem-vindo! Estamos começando ao vivo agora, nosso programa Vida e Saúde. É saúde e fé, nosso momento de formação, de informação, para a gente rezar a nossa vida, para que o nosso corpo tenha saúde e também, pela graça de Deus, pedir a Deus que nos conserve firmes nessa fé, nessa graça do Senhor no nosso sim também aqui. Como sempre diz, não é? Como a gente sempre lembra aqui, saúde e fé, saúde e ciência, fé e ciência unidas por um único objetivo, não é? Nossa vida do corpo, a saúde do corpo e também a saúde da alma. E hoje nós vamos falar sobre doenças hormonais. Nós vamos ter aqui, aliás, já temos aqui nos estúdios do nosso Vida e Saúde a doutora Natália Ferreira, que é clínica médica e endocrinologista, que vai falar conosco, esclarecer, não é, algumas dúvidas que nós temos, também falar sobre este assunto, sobre as doenças hormonais. Você que está e participa conosco, começa agora a acompanhar no nosso Vídeo de Saúde, pode enviar a sua pergunta sobre este assunto, não é? Então você pode ligar no 0800 777 0021, você pode enviar a sua pergunta, pode também pedir oração no final do nosso Vídeo de Saúde, sempre nós aqui colocamos seus pedidos de oração para que a gente possa rezar pela graça de Deus também hoje no nosso Vida e Saúde. E olha, eu quero dizer para você o seguinte, tema importante para todos nós, homens e também mulheres. É um tema importante, conhecer para a gente poder se tratar, se cuidar, cuidar da nossa saúde, tá bom? E ó, os hormônios, você sabe o que são? Substâncias fundamentais para o nosso organismo. Regulam o nosso crescimento, nos fornecem energia nas mulheres, se encarregam dos ciclos menstruais, regulam os níveis de sal e açúcar no sangue, enfim, são indispensáveis para nós. Qualquer pequena alteração pode nos fazer sofrer alguns sintomas, os quais devemos conhecer. As causas pelas quais sofremos problemas hormonais são muitas e variadas. Às vezes, inclusive, se deve a vários fatores, desde a predisposição familiar até o problema em nossa alimentação. Sendo assim, é importante conhecermos mais sobre os nossos hormônios, a fim de que cuidemos de nossa saúde e do nosso bem-estar. Por isso o padre vai agora aqui com a doutora Natália Ferreira e vamos começar, evidentemente, o nosso assunto, conhecê-la para que você a conheça, evidentemente, um pouco mais. Tudo bem, doutora? Boa noite, não é? Seja bem-vinda ao nosso Vida e Saúde aqui, não é? E espero que nós podemos conversar e ajudar os nossos telespectadores a compreender melhor sobre essas situações aí da nossa vida. Faremos tudo para isso. Claro, a senhora pode, por favor, se apresente ao nosso telespectador, não é? Para que eles conheçam também a senhora. Ok. Eu sou a doutora Natália Ferreira, eu sou endocrinologista e também tenho residência em clínica médica e eu sou associada da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, pela qual também tenho o título. E a gente veio aqui hoje para conversar um pouco sobre esse assunto tão importante, né? Que são hormônios e tão abrangentes também, né? Doutora, a senhora viu aí, eu dizia, os hormônios são necessários para nós, não é? A gente pode dizer assim que os hormônios, então, eles ajudam a gente no nosso corpo todo a botar em ordem toda a nossa vida? Se tiver algum distúrbio, tem algum probleminha? Não é? Nós podemos dizer assim que os hormônios, eles comunicam os nossos diversos órgãos, né? Então, nós sabemos que duas células, uma do lado da outra, elas comungam de algumas informações pela proximidade. Uhum. E o hormônio, o que é o hormônio? O hormônio é uma substância produzida por uma célula que ela carrega um sinal químico e ela sai pela corrente sanguínea e ela vai fazer o seu efeito num órgão distante. Então, ela vai levar uma informação de uma célula, por exemplo, de uma glândula como a hipófise, para uma glândula como o ovário, ou então para a parte do fígado que produz hormônios. Uhum. Então, o nosso sangue ele está cheio de hormônios, carregando informações que vão promover ações a longa distância. Uhum. E diante disso, tem algumas doenças relacionadas a essa comunicação, é como a senhora está dizendo. Que nós temos ali, ó, doutor, nós vamos ver a nossa tela, não é? Algumas doenças relacionadas com o hormônio, não é? Então você está vendo aí na sua casa, olha, menopausa, andropausa, diabetes,
hipotireoidismo, hipotireoidismo, obesidade, puberdade precoce, resistência à insulina, osteoporose, insuficiência adrenal, são todas essas doenças relacionadas ao nosso hormônio, doutora. Que a senhora pode, por exemplo, a menopausa, por exemplo. O que é a menopausa para que a gente possa... A maior parte de nós, graças a Deus, está com todos esses sistemas hormonais funcionando perfeitamente. Mas quando ocorre algum erro na sinalização, ou quando ocorre algum problema nas glândulas, ou algum problema nos órgãos que vão receber a sinalização desses hormônios, nós temos as doenças, né? E um tema muito importante relacionado aqui com hormônios para começar, que nós vamos falar hoje, é a menopausa. Então, o que nós sabemos? Que desde o início da vida intrauterina, na mulher, nós temos os folículos ovarianos que produzem o hormônio feminino. O hormônio feminino é o estradiol. Ele nos dá todas as características femininas. Então, a presença de mamas, a presença de útero, a pele diferente, a pele mais sedosa, o cabelo diferente. Todas as características femininas são dadas pelo estradiol, pelo estrógeno, que é o hormônio feminino. E à medida que a menina vai chegando na fase da primeira menstruação e começam as menstruações, esses folículos, que são em número de 500 mil ao nascimento, eles vão sendo gastos, eles vão morrendo. E quando a mulher vai chegando na idade de 51 anos, ela já tem pouquíssimos folículos. E são esses folículos que produzem o hormônio feminino, que é o estradiol. E o que acontece quando uma mulher que tem receptor para esse hormônio estrógeno no corpo inteiro, ela tem receptor na mama, ela tem receptor na pele, ela tem receptor no cérebro, no corpo todo. Quando a mulher fica sem esses hormônios, é como se entrasse numa crise muito importante, esse organismo. Por quê? Vai fazer muita falta esse hormônio que esteve presente a vida toda. E eu costumo dizer que menopausa é um tema muito novo para nós como humanidade, porque até há 150, 200 anos atrás, nós morríamos aos 50 anos. Então, isso é uma coisa muito nova para nós como espécie. Então, hoje, nós, mulheres, vivemos até os 80 anos, até os 90, se Deus quiser, e são muitos anos a gente vivendo sob uma condição que prejudica muito a qualidade de vida. E aí veio, então, a proposta da reposição hormonal, né? A gente que vivia nossa vida inteira uma vida normal, fisiológica com os hormônios, de repente, esses ovários entram em falência e param, mais ou menos abruptamente, de produzir esses hormônios. E até mais ou menos final, ali até 1998, mais ou menos, nós tínhamos um consumo muito importante, uma prescrição muito importante. Quase 40% das mulheres usavam terapia de reposição hormonal. E aconteceram alguns estudos que mostraram que também não é assim, a gente precisa ir com calma. Existem alguns fatores que podem levar ao aumento do câncer de mama, podem levar ao aumento da trombogenicidade, aumento de chance de AVC, de trombose. Então, depois disso, houve uma redução muito grande. E hoje, o que nós temos? Nós temos que uma mulher, quando vai usar a reposição hormonal, essa indicação deve ser muito individualizada, de acordo com os sintomas que ela tem, de acordo com a história familiar, de acordo com a sua própria história. Então, por exemplo, mulheres que tiveram câncer de mama não podem usar. Mulheres que tiveram trombose não podem usar, que têm problemas hepáticos muito importantes. Então, a gente tem que olhar o quadro assim de uma forma bem ampla. E tem que ser feita uma análise bem profunda, individual. Mas, realmente, a falta do hormônio feminino causa tantos sintomas e um prejuízo da qualidade de vida que realmente torna essas mulheres... elas ficam nervosas. A gente fica nervosa quando a gente chega nessa situação. É isso que eu ia perguntar para a senhora, doutora. Qual os sintomas assim mais comuns? Porque acho que varia um pouco de mulher para mulher, não é? Mas quais são os sintomas mais comuns da menopausa? O sintoma mais comum que tem são os fogachos, que é um calor muito forte acompanhado de uma sudorese. A pessoa fica suando muito aqui na região
superior do corpo, mais na cabeça. Esses calores, eles acontecem muito à noite e eles acontecem muito quando a pessoa está nervosa, quando ela está estressada por algum motivo. Isso piora muito o sono, isso deixa a mulher com uma instabilidade emocional muito grande. Outro sintoma muito importante é a secura de mucosas. Então, ela pode ter secura vaginal, ela pode ter dor à relação sexual, ela pode ter aumento de infecção urinária, vulvovaginites. Isso é um sintoma muito importante também. Paralelamente a isso, ela pode ter um prejuízo em coisas que não aparecem muito, como, por exemplo, o osso. Então, nós temos um prejuízo, uma perda óssea quando chega a menopausa. Nós podemos ter um aumento do risco cardiovascular. Então, nós sabemos que as mulheres, até chegarem na menopausa, elas têm muito menos eventos cardiovasculares, infarto, AVC, do que os homens. E quando chegam na menopausa, elas têm a mesma coisa. Então, os estudos, eles às vezes variam na interpretação desses dados, mas alguns tendem a mostrar que existe uma proteção cardiovascular do estrógeno. Então, quando o estrógeno está presente. E outras coisas também, como, por exemplo, uma labilidade emocional muito importante. Então, às vezes eu recebo pacientes se queixando de que as coisas estão muito difíceis, de que não conseguem dormir, estão chorando a qualquer momento. Aí eu pergunto, a última menstruação, quando foi? Tem 2 anos. Aí a gente já sabe que ela está ali naquele período de perimenopausa e que tudo isso está vindo para essa mulher. Né? Então, a gente já sabe que é um conjunto de sintomas que impacta muito a vida dessa mulher. Isso tem uma idade, doutora? Assim, 50 ou varia também? Existe uma idade média que é 51 anos, mas ela pode ocorrer de 45 até 58 anos, mais ou menos, está normal. E a menopausa, a senhora falou da reposição hormonal. Isso é um tratamento para a menopausa ou é algo paliativo que diminui o sintoma? Isso, em termos de tratamento, se a gente fosse considerar a menopausa uma doença, em termos de tratamento, é o tratamento mais efetivo que existe, é a menopausa. Por quê? Hoje, é a terapia de reposição hormonal. Porque hoje nós indicamos, as indicações que existem formais, é para mulheres que têm fogachos muito importantes e têm sintomas urinários, vaginais muito importantes. Então, essa é a indicação oficial. Mas nós sabemos que a reposição hormonal tem vários outros benefícios também, que melhora o osso, que melhora a saúde cardiovascular, dependendo da época em que foi inserida. Então, essa é a indicação do tratamento. Mas a gente acaba tendo que olhar de uma forma muito ampla essa mulher, porque depende se ela tiver alguma história de câncer de mama na família, então a gente tem que prestar muito mais atenção nessa mulher, tem que fazer assim, um acompanhamento muito rigoroso através de mamografia, através de ultrassom transvaginal para ver o endométrio como é que está, porque a reposição hormonal ela pode levar a um aumento do câncer de mama e, como eu já disse, pode levar também a um aumento de trombose. Então, nós precisamos pesar muito bem o risco e benefício, porque o risco existe, ele é palpável, ele é demonstrado. Mas os benefícios são muito grandes também. Então, é uma análise individual que deve ser feita. Então, pode ser feito, mas nem não a todas as todo mulheres. Mundo, não para todo mundo. Muito bem, olha, nós estamos rezando, claro, por você, pela sua vida, mas, claro, também refletindo, né, hoje no nosso Vida e Saúde sobre doenças hormonais. Começamos o nosso assunto falando dessa importância dos hormônios para nós, na nossa vida, para todo ser humano. E agora nós entramos no primeiro assunto, né, das doenças relacionadas aí aos hormônios, que é a menopausa. Então, você que está acompanhando o nosso Vida e Saúde, pode enviar o seu pedido de oração, também pode enviar sua pergunta, você tem alguma dúvida sobre esse assunto, não é? Nós vamos encaminhar aqui para a doutora Natália Ferreira, ela vai tentar responder na medida do possível a sua dúvida, o seu questionamento sobre esse assunto, tá bom? Nós vamos acompanhar, doutor, um VT agora sobre uma que nós chamamos um caso, para que a senhora comente sobre esse caso, de menopausa precoce. Eu gostaria que a senhora acompanhasse com a gente, para depois a gente comentar sobre esse VT. Vamos ver juntos. Fiz exame de sangue, na hora já deu, que a minha testosterona estava abaixo de 20, que não dá para saber exatamente quanto, mas é o mínimo que o exame pode dar.
Daí ele falou, bom, então você tá com uma menopausa precoce e a gente vai ter que cuidar. Você já ouviu falar em menopausa precoce? Esse tipo de menopausa afeta de 1 a 3% das mulheres com idade inferior a 40 anos. A Laura faz parte dessa porcentagem. Ela tem apenas 28 anos e sofre com a menopausa. Eu descobri que eu estava com um problema hormonal. Na verdade, demorou muito para descobrir que o problema era hormonal. Porque primeiro que eu tomava um remédio para regular as coisas e então eu não tinha uma menstruação regular. Então, ou seja, eu não sei desde quando eu já estava com esse problema de pré-menopausa. Em outubro, eu fui viajar com meu marido, passei o fim de semana fora. No domingo eu dormi magra, na segunda acordei 8 quilos acima do peso e com muito inchaço. Eu não conseguia nem abrir o olho direito. Fui para o hospital em São Paulo, no pronto-socorro, e fizemos todos os exames, hemograma, mas nada hormonal, mas fizemos hemograma, ultrassom de abdômen total, de tireoide, funções renais, tudo perfeito. Minha mãe voltou comigo para o hospital, ele fez todos os exames, nada. Na época eu treinava bastante, todos os dias eu tomava um pré-treino, que é para acelerar o metabolismo, e ele era um pouco diurético. A conclusão que o médico chegou foi que eu estava com alguma contaminação desse diurético e mandou para casa. Bom, isso continuou, o inchaço diminuiu um pouco, mas passou Natal, Réveillon, e eu só ganhava peso. No fim, eu acho que eu tô uns 12 ou 11 quilos ainda acima. E eu resolvi, falei, não é possível, né? Eu tava quase sem comer. Eu vivia em função disso, do peso, e triste, acordava, dormia e chateada. Falei, não é possível, porque nada eu vi efeito. Então eu comecei a pesquisar na internet, porque além do peso, eu tive muito cansaço, muita queda de cabelo, indisposição, não tinha vontade de sair da cama. Claro, eu estava mexendo muito também com o meu emocional, por eu não estar feliz com o corpo. E estava muito irritada. Joguei tudo isso no Google, falei, não é possível, alguma coisa tem. E uma das coisas que apareceram foi a baixa da testosterona. Então eu resolvi marcar um médico, endocrinologista que eu já conhecia. Fui e falei, doutor, eu pesquisei na internet, eu sei que médico detesta que faça isso, mas eu queria fazer um exame de sangue para ver, e além disso eu quero fazer algum tratamento para emagrecer, que foi o que mais pesou para mim. Fiz exame de sangue, na hora já deu, que a minha testosterona estava abaixo de 20, que não dá para saber exatamente quanto, mas é o mínimo que o exame pode dar. Daí ele falou, bom, então você tá com uma menopausa precoce e a gente vai ter que cuidar. Todos esses sintomas que eu estava tendo era reflexo dessa menopausa precoce. Eu comecei o tratamento, porque até então ninguém descobriu o que eu tinha, eu comecei o tratamento faz 3 meses. Hoje eu faço um tratamento com a testosterona bioidêntica, só para regular esse hormônio, e muita coisa já mudou. Eu tenho já muito mais disposição, não tenho vontade de ficar na cama o dia inteiro, a queda de cabelo melhorou. Claro que também tem os efeitos colaterais, com a testosterona comecei a ter um pouco mais de acne, oleosidade na pele, que eu não tinha, mas muita coisa está mudando. O peso ainda está devagar, que é o que mais incomoda, mas eu já estou sentindo os efeitos do tratamento. E a Laura fala o que aprendeu com tudo isso. É uma coisa que me assustou muito. Eu nunca imaginei, assim, todo mundo fala, deve ser tireoide. Faz exame de tireoide, não era tireoide. E não imaginei que com 28 anos de idade, na época que tudo começou, eu tinha 27, não imaginei que isso poderia acontecer comigo. Mas foi bacana, assim, esse processo e hoje entender que é muito mais importante agora controlar a saúde, os hormônios, do que só ficar pensando no peso e na magreza. Muito bem, olha, doutor, é comum isso? É comum essa menopausa precoce? Ou assim, se é comum, os sintomas dela são parecidos ou não? Os sintomas são os mesmos. Bem, eu não vou falar desse caso específico porque eu não vi os exames dela, eu não conheço esse caso. Sim. Mas, normalmente, quando uma menina de 28 anos chega pra gente se queixando de amenorreia, que é a parada dos ciclos menstruais, a gente precisa, antes de pensar em menopausa precoce, a gente precisa pensar em outras causas. Por exemplo, será que ela tem alguma disfunção no hipotálamo, que é a glândula mestra lá
que vai orquestrar todas as outras glândulas. Então, quando a pessoa para de menstruar, eu tenho que pensar, por exemplo, uma menina que menstruava normalmente, eu preciso pensar em algumas causas de amenorreia, falta da menstruação hipotalâmica, como, por exemplo, estresse, como, por exemplo, a prática de exercícios extenuantes, ou também anorexia nervosa, são causas de amenorreia, da parada da menstruação. Eu preciso pensar em alguma causa da hipófise. Então, a hipófise é a glândula que fica abaixo do hipotálamo, abaixo em termos de importância. O hipotálamo, ele regula a hipófise. Se tiver algum problema na hipófise, se eu tiver um tumor, se eu tiver um cisto, se eu tiver uma inflamação na hipófise, acabou o controle dos outros hormônios. Porque todos os outros hormônios do testículo, do ovário, do fígado, da adrenal, da tireoide, são comandados pela hipófise. Se eu tiver algum problema lá, por exemplo, ali nos ovários, vai acabar a menstruação. Eu posso ter um problema nos ovários. Os ovários podem sofrer de uma síndrome autoimune, ele pode ter uma ooforite, que é uma inflamação do ovário, e pode evoluir para menopausa precoce. Ou pode ser que essa pessoa tenha uma disfunção em que aquela morte daqueles folículos ocorre mais rápido, e aí mais rápido acabam os folículos viáveis. Isso seria, então, a falência ovariana prematura, que seria a menopausa precoce. E ainda pode ser também um problema no útero ali de falta de menstruação. Então, tudo isso teria que ser pensado para essa paciente. E na hora da gente fazer o diagnóstico da menopausa precoce, então existem alguns pedidos, né, alguns exames que a gente faz, e a gente, de acordo com a análise dos exames, a gente chega à conclusão que existe um quadro de menopausa precoce. Os sintomas são muito parecidos com os que ocorrem quando a mulher entra na idade normal, que é aos 51 anos. E o tratamento é o mesmo. O tratamento da menopausa é a reposição de hormônios femininos, a reposição de estrógenos. Isso, para a mulher aos 51 anos, ela pode ser feita ou não de acordo com a decisão do médico da pessoa, porque vai olhar vários fatores, a intensidade dos calores, a intensidade dos sintomas vaginais, a intensidade de outros assuntos também e as condições da pessoa. Mas, quando uma mulher entra na menopausa aos 28 anos, essa reposição ela é quase que mandatória, porque ela não tem 51 anos, ela tem 28 anos. Então, a falta que esse hormônio já faz para uma mulher de 51, para uma mulher de 28, é muito maior. Se eu estou falando que pode alterar a condição cardiovascular, pode alterar o osso, pode alterar a qualidade de vida terrivelmente, para essa mulher de 28 anos, muito mais. Então, o tratamento da menopausa é a reposição de hormônios femininos. Os hormônios masculinos, eles devem ser usados em raras exceções, em raros casos que existem algumas indicações bem precisas. Muito bem, olha, você que está participando do nosso Vida e Saúde, estamos começando a aquecer aí os nossos motores sobre esse assunto tão importante para você, mulher, e também para nós homens, não é? Já já nós vamos falar sobre a andropausa. Já temos aqui algumas perguntas sobre menopausa, mas ó, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, é o tempo de um café. Enquanto você liga enviando a sua dúvida aqui para a doutora Natália responder para você. Não sai daí, já já nós estamos de volta.